Prezados alunos do terceiro ano de Náuticas, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo, professor Parente, para mais uma videoaula. Na última videoaula a gente terminou a unidade de ensino 2.0, a gente viu ali como parar o navio, a gente viu aquelas 4 manobras que a gente pode utilizar para parar o navio, a gente falou sobre uma curva de giro que o navio pode usar para medir o alcance avante, alcance lateral. A gente viu o crash stop e o crash astern, vimos também o rudder cycling e fechamos aí com o coasting e vimos algumas comparações dessas manobras, vimos as mais vantajosas, quando a gente está com uma velocidade acima de 6, 8 nós, quando a gente está com uma velocidade mais baixa, tipo 6 nós, e fechamos então a nossa unidade 2.0, e hoje a gente vai dar início, dando continuidade à nossa disciplina de prática de manobra de navios, a unidade 3.0, unidade bem interessante. A gente vai falar sobre a estabilidade do casco e suas curvas. A gente vai falar aí sobre se o navio é direcionalmente estável, se ele é direcionalmente instável, e a gente vai ver essa estabilidade em linha reta nessa videoaula de hoje. Vamos conceituar isso. Vou dar um break nessa videoaula e numa outra videoaula que vai seguir a essa, a gente vai falar sobre essas curvas. São 3 curvas: a espiral direta de Eudonné, ou a espiral reversa de Beck, e a pull-out curve, que a gente vai falar sobre essas 3 curvas. Eu vou dividir também uma primeira videoaula para a espiral direta e uma outra videoaula sobre a espiral reversa e pull-out. E, finalmente, numa última videoaula, a gente vai falar sobre essa manobra de zigue-zague, ou manobra de Kempf, ou manobra de Z, manobra em Z, que a gente vai ver que essa última manobra, diferente das outras, que vão medir aí o grau de estabilidade ou instabilidade do meu navio, a gente vai ver que essa manobra de zigue-zague vai medir aí a efetividade do meu leme, vai medir aí a resposta do meu navio para aquele leme que ele tem. Ok, então vamos passar aqui para conceituar a estabilidade em linha reta. Aqui embaixo, pessoal, estou colocando a nossa referência, que é o capítulo 9 do PNA, seção 3.1, 4.3 e seção 5.1, para quem quiser se aprofundar mais aí nesses conceitos que a gente está entregando para vocês. Então vamos adiante aí. Antes da gente falar sobre a estabilidade direcional em linha reta, eu vou mostrar para vocês um exemplo para a gente entender o que é um corpo estável. Ele pode estar no equilíbrio estático ou dinâmico, e a gente vai ver com esses exemplinhos aí que quando esse corpo ele é perturbado por uma força externa, se ele tende a retornar ao seu estado de equilíbrio anterior a essa força, a gente vai considerar ele aí como um equilíbrio estável. É o caso aqui, ó, dessa foto do meio, que a gente tem essa esfera nesse vão. Se a gente der um peteleco ali, empurrar, ela vai oscilar e vai retornar para o estádio de equilíbrio inicial que ele estava. Então a gente vai dizer que essa esfera aí está num equilíbrio estável. Já essa esfera de cima, né, que está nesse morro, se ela sofrer aí um vento, uma força, uma criança que vai ali e empurra essa bola, ela vai sair desse equilíbrio que ela estava ali e não vai voltar, mesmo que essa força externa cesse, não vai voltar a essa posição, a esse estado inicial de equilíbrio que ele estava. Teria uma terceira parte aí que seria o equilíbrio indiferente. E a gente vai ver agora como é que a gente aplica esse conceito de estável e instável para a capacidade do nosso navio de andar em linha reta. Então, ó, será exatamente algo parecido com isso. A gente vai ter um navio com uma trajetória inicial, a gente vai aplicar uma força externa. Essa força externa pode ser um vento, uma onda que bate no costado, um empurrador que está empurrando o navio. Essa força vai cessar
e a gente vai ver como é que esse navio vai se comportar, se ele vai ser um navio estável ou um navio instável. Vou dar uma ampliada nessa fotografia, pessoal. Então está ali o nosso navio, com uma determinada trajetória. Esse navio está com seu leme a meio. A gente supõe aí que não tem nenhuma força externa perturbando esse navio de corrente, vento, maré. Então, o que se espera desse navio sem nenhuma força atuando sobre o navio? Que ele vai andar nessa linha reta e, se nada acontecer, ele vai continuar essa trajetória original e vai manter essa trajetória nesse tracejado aí em linha reta. Então, isso aí é o que a gente espera que aconteça com o nosso navio. Ok, vamos então agora, nesse ponto ali, ó, essa seta em vermelho, supor que isso aí seja uma força externa que está atuando sobre o nosso navio, empurrando o nosso navio de bombordo para boreste. Que força externa é essa, pessoal? Pode ser uma grande onda que bateu no costado de bombordo, uma rajada de vento, como eu já disse, um rebocador, uma interação de um navio que esteja ultrapassando o nosso navio, ou que esteja fazendo um roda-roda, pode ser até uma interação com o banco. Isso vai ser estudo da gente lá na unidade de estudo 6.0. A gente vai ver que a gente pode ter uma interação com outros navios, com o banco, com o fundo, com a lateral de um canal, que vai aplicar uma força aí no navio. Então, uma força aí que vai fazer com que o meu navio saia dessa trajetória original, desse planejamento, que vai fazer com que o nosso navio tenda para boreste. E essa força logo depois faz com que o nosso navio não sofra mais essa perturbação externa. Então, se o nosso navio for um navio estável, ele vai retornar, vou pegar aqui um apontador, ele vai retornar aqui, ó, a uma trajetória em linha reta. Não preciso nem usar o leme, pessoal. O nosso navio sofreu essa perturbação, jogou o navio para boreste e ele volta, cessando essa perturbação, ele volta a andar em linha reta. Agora, dá uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui eu estava num rumo, vamos dizer que seja 00090, né? Norte verdadeiro está para aqui, na vertical, que eu esteja aqui no rumo 090. Esse novo rumo que o meu navio voltou a andar em linha reta não é mais o 090, ou seja, eu estou aqui ó, no 100, 105, 110, então eu estou andando num novo rumo, ainda em linha reta, mas diferente daquele meu rumo inicial. E além de estar num rumo diferente do rumo inicial, eu também estou numa posição diferente. Eu estava indo nessa direção, posicionado nesta linha, e aqui eu estou numa outra linha, num outro caminho, com outro rumo. Mas o meu navio volta a andar em linha reta, então é essa primeira estabilidade que a gente quer mostrar para vocês aí, que é a capacidade do navio andar em linha reta. Vamos lá, vamos pegar um segundo exemplo agora. O navio recebendo essa perturbação também, que vai provocar que o navio guine para boreste, uma força de bombordo para boreste, só que de um navio instável. Opa, vamos voltar aqui, pessoal, desculpa. Aqui a gente vai chamar essa estabilidade em linha reta de Straight Line Stability, né? Ou Dynamic Stability, sem o uso do leme, como eu já havia dito para vocês. Vamos falar agora do navio instável, que vai receber essa mesma perturbação ali de bombordo para boreste, só que esse meu navio é um navio unstable ship. Então, ele vai sair dessa trajetória original, vai guinar para boreste e vai continuar guinando para boreste. Pode até voltar aí a andar em linha reta, mas ele não vai andar em linha reta, ele vai estar guinando, pessoal, em um novo curso diferente desse do meu navio estável e diferente dessa minha trajetória inicial. Então a gente diz que esse navio aí é dinamicamente instável.
e que ele só consegue manter o rumo em linha reta se eu estiver utilizando o meu leme repetidamente. Ou seja, esse exemplo de um navio estável, quando cessa a força, o navio pode até dar uma oscilada, mas ele volta a andar em linha reta numa nova direção e numa nova posição. Já o navio instável, ele só vai voltar a andar em linha reta se o meu timoneiro, se o meu sistema de governo estiver sendo utilizado repetidamente para que ele volte a andar em linha reta. Então a gente diz que esse navio aqui é um navio dinamicamente instável, enquanto esse exemplo aqui do centro a gente diz que é um navio estável. Então está aí mostrado para vocês aí a estabilidade do casco. Normalmente isso está ligado aí à hidrodinâmica do casco e a capacidade do navio de andar em linha reta. Esse conceito de manutenção da trajetória, que ele chama aí de path keeping, está fortemente relacionado com a estabilidade do rumo, né? Estabilidade do rumo, estabilidade da direção, que a gente vai ver mais adiante. Olha só esse exemplo aqui embaixo, a gente vê que ele é diferente daquele exemplo anterior que eu mostrei para vocês. Esse navio estava indo nessa trajetória original, sofreu uma perturbação, ele oscilou, foi jogado para Boreste, voltou a andar em linha reta, só que ele voltou a andar em linha reta no mesmo rumo que ele estava na situação inicial antes de receber essa perturbação externa. Repararam aqui, estou indo no 090, recebi a força externa, dei uma oscilada, voltei a andar em linha reta, muito provavelmente usei os meus lemes aqui para andar em linha reta e para retornar para o mesmo rumo 090 que o navio estava indo. Então, no caso da manutenção da trajetória, o path keeping, a força perturbadora externa mais evidente é uma onda, uma rajada, uma interação com outro navio. E para uma mudança ideal de trajetória, é ideal que o navio volte à sua trajetória original, ou seja, essa força externa tirou meu navio daquele trilho, daquele rumo que eu estava indo, eu quero que assim que cesse essa perturbação da onda, do vento, que eu, sem qualquer intervenção do timoneiro, eu volte a andar em linha reta e retorne ali para aquela mesma direção e para aquela mesma posição. Isso aí a gente vai usar um piloto automático, vai ter que ter posição do navio. Então, para que isso ocorra, depende do tipo de estabilidade de movimento, motion stability, que o navio possui. E a gente vai dar uma olhadinha agora nesses 3 tipos de estabilidade. Na realidade, ele vai mostrar 4 aí, a gente vai ver que um é com oscilação e outro sem oscilação. Então, são 3 tipos de estabilidade que o nosso navio pode ter, e a gente tem aí como referência, está aqui embaixo do lado esquerdo, ó, o PNA, capítulo 9, controlabilidade, esse que eu mostrei para vocês aqui, na página 195. Isso aqui parece, num primeiro momento, complicado, pessoal, mas eu vou mostrar passo a passo cada estabilidade dessa, de linha reta, direcional e posicional, e vocês vão ver aí que é muito fácil de entender. O desenho aqui é um desenho antigo, tirado aqui do PNA, que não ajuda muito, mas eu dei uma colorida aí, coloquei de uma forma bem fácil que a gente vai entender. Então, a primeira a gente já viu, é a estabilidade em linha reta, straight line stability, ou estabilidade dinâmica que o nosso navio tem. Então, está aqui o nosso navio pequenininho, indo nesta direção, vamos chamar aí de 090, né? Nessa trajetória, e aqui nesse verde, até em homenagem aí, homenagem não, né? O nosso inimigo aí comum da humanidade, o coronavírus, coloquei ali essa força externa perturbadora que incomoda o navio, uma onda, um vento, o mar, né? Coloquei ali em verdinho, né? Simbolizando aí o Covid-19, vai tirar o meu navio da trajetória que eu quero que ele vá. Eu tenho um planejamento e essa força externa aí vai fazer com que o meu navio saia para Boreste. Então, esse navio aí que tem estabilidade de linha reta,
né, estabilidade em linha reta, ele vai retornar a navegar em linha reta, mas está claro aqui que eu estou navegando num outro rumo e numa outra direção. Olha aqui a direção que eu estava indo. Olha o rumo que eu estava indo e agora eu estou num rumo aqui sudeste diferente. Então, não mantém a direção inicial, já estamos formados aí, entendidos do primeiro tipo de estabilidade, que é o Straight Line Stability, ou estabilidade dinâmica. Vamos partir agora, pessoal, para a segunda e terceira, que a única diferença aí é que um vai ser com oscilação e o outro sem oscilação. Mas a estabilidade que a gente quer apresentar para vocês é essa aí, ó, a estabilidade direcional. Ou seja, eu quero que o meu navio ande em linha reta, mas também tenha essa capacidade de voltar para aquela mesma direção que eu estava antes dessa força externa atuar no navio. Então vamos lá. Eu até coloquei um azulzinho aqui para mostrar exatamente qual era a trajetória que meu navio estava indo. Olha aqui, um azul aqui no final e o azul aqui no início. Então, estou aqui na minha trajetória, está aqui a nossa força perturbadora externa de bombordo para boreste, que vai tirar o meu navio da trajetória. Esse meu navio ele vai oscilar, uso o meu leme, coloco esse navio andando em linha reta e ele retorna para o meu rumo inicial 090. Vou voltar para cá, ó. 090, 090. Mas se vocês repararam, essa posição aqui da minha trajetória da linha azul, eu agora oscilei e voltei para o rumo 090, mas eu fiquei ao sul daquela posição que eu estava navegando, aquele meu track. Então esse meu navio, ele tem estabilidade direcional, mas ele não voltou para aquela posição que eu estava. Ou seja, tem capacidade de andar em linha reta, tem estabilidade direcional, mas não tem estabilidade posicional. O outro exemplo, pessoal, também é uma estabilidade direcional, só que aqui o meu navio sofre essa força perturbadora, não oscila, e eu aplico o leme e ele retorna ali para o meu rumo 090, mas também fora, aqui não tem o azul, mas também fora, no exemplo aqui ao sul, da nossa trajetória inicial. E vamos passar agora, então, para esse último tipo de estabilidade que a gente quer que o nosso navio tenha, que é a estabilidade posicional. Então, vamos lá. Está aqui o meu navio, navegando ao sul dessa linha azul, que é a minha trajetória ali. Sofro essa força perturbadora aqui, que vai jogar o meu navio da esquerda para a direita. O meu navio oscila, estou usando o meu sistema de controle, o meu leme, retorno a navegar no 090 e retorno a navegar na mesma posição inicial antes do navio sofrer a perturbação. Então, esse exemplo aqui, o meu navio tem capacidade de andar em linha reta, tem capacidade de estabilidade direcional, eu volto para o mesmo rumo, e também tem capacidade de estabilidade posicional, volto para a mesma posição que eu estava navegando. Vê que ó, a distância que eu estou aqui ao sul dessa linha em azul é a mesma distância que eu estou aqui no final, depois que essa força perturbadora incomodou o meu navio e tirou o meu navio ali da trajetória. Então está aí apresentado para vocês esses três tipos de estabilidades que o meu navio pode ter e precisa ter, né? Que é a estabilidade em linha reta, estabilidade direcional, pode ser com ou sem oscilação, e a estabilidade posicional. Esses três exemplos, né, a gente já mostrou, é só uma outra foto, que a gente tem aqui a estabilidade em linha reta, está aqui a minha trajetória antiga com uma nova trajetória com um novo rumo, só tenho capacidade de andar em linha reta. Nesse segundo desenho, eu tenho a minha trajetória antiga, uma trajetória nova, mas na mesma direção, no mesmo rumo que eu estava. E, finalmente, uma estabilidade posicional, que o meu navio
além de retornar a andar em linha reta, ele vai na mesma direção e vai também na mesma posição. Olha só, que conclusões que a gente pode tirar aí, pessoal? Existem navios, né? Navios com propulsor a ré, que a única estabilidade que o navio pode ter sem a utilização, o emprego do seu leme, é estabilidade em linha reta. Tem navios que com leme a meio, ele consegue andar em linha reta, pode vir uma onda, tira e ele vai voltar a andar em linha reta. Tem navios que nem essa capacidade tem, pessoal. Tem navios que, sem vento, sem corrente, sem mar, são navios tão instáveis que o timoneiro tem que estar permanentemente utilizando ali o sistema de controle do nosso leme para fazer com que esse navio ande em linha reta. São navios muito instáveis. A gente vai ver isso mais adiante, que vai estar intimamente ligado com o coeficiente de bloco do navio, com a forma hidrodinâmica do casco. Mas então a única estabilidade que o navio com propulsor a ré consegue ter sem o uso ativo do leme é essa estabilidade em linha reta ou estabilidade dinâmica. Já a estabilidade direcional, que a gente vai voltar para o mesmo rumo, e a estabilidade posicional, que a gente vai voltar para aquele mesmo track, aquela mesma posição, a gente só consegue ter essas estabilidades com o uso ativo do nosso leme. Então, em alguns navios, inclusive para ter a de linha reta, eu vou ter que usar o meu leme ativamente para que a gente tenha essas 3 estabilidades no nosso navio. Ok, pessoal, estou fechando aqui essa primeira videoaula de estabilidade em linha reta. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, sempre aquele canal que eu tenho lá com os 3 xerifes das turmas, e também qualquer dúvida coloca lá ou no chat, ou coloca lá uma mensagem, uma nota na nossa página, para a gente responder futuramente para vocês. Então, boa sorte, e na próxima videoaula a gente vai falar das curvas que vão medir essa estabilidade. Vamos falar da curva direta, espiral direta, ou de Eudonê, da espiral reversa, ou curva de Beck, e da pull-out curva, que vai medir também essa estabilidade para a gente. Obrigado a todos aí, boa sorte e bom estudo.